Sempre, de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Deus tem dado esta graça de termos esse privilégio de poder compartilhar a palavra. E diante daquilo que Deus colocou no nosso coração, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13 do Evangelho de João. Eu vou tirar esse microfone, vou usar aqui. Vamos ler do verso 1 até o verso 20. Vamos ler. E eu peço à igreja que se coloque em pé. Nós vamos fazer a leitura alternadas. Leitura responsiva desse texto. João capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, me lava os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhe fez lavar os pés, tomou as vestes e por cada mesa perguntou-lhe: Compreendeis o que vos disse? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que nasceu de mim. E antes para que cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, Senhor de toda a glória, majestade, a quem, Senhor, nós queremos tributar a honra devida por tão grandiosas obras o Senhor tem realizado em nossas vidas, em especial, Senhor, ter nos resgatado, Senhor, do lamaçal de pecado que outrora vivíamos e nos colocado, Senhor, em Teu reino de luz. Desfrutando, Senhor, dessa comunhão com os irmãos, desfrutando, Senhor, da vontade, de descobrir a vontade do Senhor agora, Pai, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra. Pedimos graça, pedimos sabedoria do Senhor para essa palavra. Nos enche, Senhor, com essa verdade em nossos corações, que possamos cada vez mais viver na graça, no amor e no conhecimento do Senhor. Rogamos, Deus, que o Teu Espírito prepare os corações dos irmãos para receber essa palavra. Que, Senhor, não seja aquilo que eles querem ouvir, mas sim aquilo que o Senhor quer falar aos corações.
Usa também, Senhor, da instrumentalidade da minha vida para falar, Senhor, somente a Tua palavra. Não permita, Senhor, que coloque aqui qualquer interpretação própria, Senhor, mas única e exclusivamente a Tua palavra, revelada aos corações e iluminada, Senhor, nas mentes de cada um, pois assim ela está revelada em Tua palavra, precisa ser compreendida em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, nós temos vivido um período que nós chamamos de uns tempos, alguns autores chamam de tempos modernos, outros de tempo pós-moderno, dependendo do autor. E esse movimento tem destacado principalmente um antropocentrismo, quase que não sai a palavra. O que isso quer dizer, né? O homem é o centro de todas as coisas. Todas as coisas estão voltadas para o coração do homem, para o benefício do homem. Onde a busca é pela autoestima elevada do homem, pelo amor próprio, pela autoglorificação, e como consequência disso, os rudimentos da fé cristã têm sido trocados e corrompidos. Nenhum cristianismo sobrevive ao orgulho desenfreado que esse movimento, que esses pensamentos têm trazido. Querendo ou não, somos influenciados por esses pensamentos. Faculdades pregam isso, a mídia prega isso em seus comerciais, em seus filmes, em seus programas, e a igreja tem sido bombardeada por isso. Tem sofrido profundamente tudo isso de uma forma que alguns pregadores, tirando proveito disso, têm contribuído para que o centro do culto não seja mais Deus, mas seja o homem. A palavra não pode contrariar esses princípios e esses valores. A pregação, ela não é muito bem aceita se ela vai ferir essas ideias. Com isso, igrejas têm sido lotadas, entretanto, nós precisamos aprender com a palavra de Deus, pois os sentimentos egoístas têm atingido diversos setores de nossa sociedade. Diversos setores da nossa sociedade. Nós não vamos conseguir resistir se esse movimento continuar avançando e influenciando a igreja, se não for pela graça de Deus e o apego, de fato, à palavra do Senhor. Nós temos percebido que por causa desses sentimentos, o divórcio é uma coisa tão natural, tão normal. Famílias são deixadas por aqueles que querem simplesmente com que os seus prazeres e as suas necessidades sejam preenchidas, e com isso vão cada vez mais se distanciando. Essas igrejas que pregam tudo isso têm, com isso, arrebanhados em seus salões de culto uma grande multidão, porque buscam, de fato, alimentar essas necessidades humanas. Isso é uma estratégia muito boa para aqueles que querem se aproveitar dessa situação. Mas quando nós paramos para olhar os ensinos da palavra do Senhor, e aqui nesse verso 13, Jesus então para o seu ministério público. Daqui a pouco, Jesus vai ser entregue, na medida que nós vamos lendo o texto bíblico, ele vai ser entregue na mão dos seus malfeitores, ele vai ser levado à cruz, ele vai ser humilhado, ele vai ser espizinhado, ele vai ser traído, como o próprio texto deixa claro, por um dos seus, por aquele que come do bocado, que desfruta da intimidade, que desfruta da amizade, do companheirismo, que desfruta das bênçãos a qual Jesus operou, dos milagres.
Jesus então para o ministério público e dá uma atenção especial aos seus discípulos. E seria como se ele estivesse fazendo um resumão dos 3 anos agora e mostrando para eles o que é importante, trabalhando nos seus corações para que eles possam compreender esse momento tão marcante na história da humanidade. Que mesmo diante desses fatos, daquilo que lhe vai ocorrer, da traição, da humilhação, eles pudessem compreender que nada está fora do controle de Deus, tudo está dentro da soberana vontade de Deus. Isso deve gerar, e esse é o propósito dele estar ensinando, conforto e consolo e esperança de tudo aquilo que ele vinha ensinando e vinha pregando. Entretanto, Jesus usa esse momento agora para focar com uma grande lição algo que estava ocorrendo. Eu quero destacar principalmente esse fato dessa ação de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Combatendo tudo isso aqui, ele vai destacar a humildade. Jesus vai ensinar para eles a respeito da humildade. E é isso que nós precisamos aprender para combater toda essa ideia que está sendo colocada, principalmente na questão aonde o homem é o centro de todas as coisas. Um coração humilde jamais vai admitir ser o centro de alguma coisa. O próprio Cristo mostra justamente esse ensinamento. O que levou Jesus, então, a ter essa atitude, a ter essa ação? Quando nós olhamos os outros evangelhos, Lucas destaca justamente no capítulo 22, no verso 24, existia entre os discípulos uma grande e uma constante disputa interna para saber quem era o maior, para saber quem era o melhor. Nós percebemos a própria mãe, de João e o seu irmão pedindo para que um se assentasse à direita, outro à esquerda. Jesus disse que aquilo não competia a eles, porque eles não sabiam o que estavam pedindo. A ideia de sentar-se à direita, estar à esquerda de Jesus, teologicamente quer dizer que aquele que vai estar à direita de Jesus vai entrar no gozo do Pai, vai experimentar a eternidade. Quem estiver à esquerda é aqueles que vão perecer no inferno. E essa disputa interna dos discípulos fez com que eles estavam saindo agora, o capítulo 12 mostra Jesus acabando de ressuscitar Lázaro, ele está indo para Jerusalém para se entregar, para morrer. E eles vêm no caminho então discutindo essas coisas. Eles não compreenderam, não entenderam a respeito do que Jesus vinha pregando durante esses 3 anos. Essa atitude deles demonstra sua falta de entendimento a respeito do que estava sendo proposto por Jesus. Os seus discípulos objetivavam saber quem era o melhor, quem era o mais especial. Não haviam entendido. E eles aqui esqueceram de uma grande questão. Eles não haviam aprendido ainda que os parâmetros do reino, a trena que mede o crente, a trena que é usada para medir a grandeza pessoal de uma pessoa cristã, é a humildade e o serviço. A trena, o parâmetro que Deus está usando e que vai ensinar para eles aqui, é o serviço. A grandeza pessoal é medida com o serviço, é isso que interpreta o autor chamado William Hendricks. Ele diz justamente que esse é a trena que mede o crente. Aquele que é discípulo é medido pela humildade e pelo serviço. Não é pela sua vanglória, não é pelo seu bem-estar,
não é por usufruir do reino, não é por usufruir das bênçãos de Deus. Não. O parâmetro que Deus e que Jesus está usando aqui é justamente a doutrina da humildade para eles. Ensinando que a humildade vai gerar serviço. Estava tudo montado, eles tinham a oportunidade de expressar a Jesus toda a gratidão, todo o serviço, toda a humildade. Havia ali naquele lugar a bacia com água, havia ali naquele lugar a toalha. E a gente sabe que dentro desse contexto, quando se chegava dentro de uma casa, era necessário o anfitrião ter um escravo para lavar os pés daquela pessoa. Se não houvesse um escravo, e daqueles escravos, dependendo da posição da casa, era um escravo de mais baixo e mais ralo que houvesse, né, de pouca educação. Não havendo esse escravo, quem faria esse serviço era a esposa, a mulher do anfitrião que estaria recebendo em sua casa, ou um filho, nunca um mestre, nunca o dono da casa. E eles tinham oportunidade também, dentro dessa ideia do judaísmo, daqueles que se diziam discípulos de um mestre, também tinham essa prerrogativa de fazer essa ação, de se abaixar e de lavar. E tudo estava ali posto para que eles pudessem observar. Jesus esperava, né, dentro de uma perspectiva humana, que eles tivessem esta reação. Jesus sabia que isso não ia acontecer, como o texto mostra a sua onisciência, o seu conhecimento. Jesus entende justamente isso. Mas a expectativa do coração de Jesus, e aqui vai uma grande lição: quantos de nós temos a oportunidade na vida de demonstrar humildade e serviço na obra de Deus? Quantas programações dentro da igreja são montadas para que a sua igreja possa demonstrar que entendeu com esse ensinamento de Jesus a respeito do que é o principal dentro do cristianismo, a humildade. Que o crente foi chamado para servir e não ser servido. Mas, mesmo diante de todo o material, de todos os utensílios necessários para o serviço, a soberba é para saber quem é o melhor. O orgulho é destacado. Não, abaixar-se para lavar os pés é a ação de um escravo. Principalmente com essa teologia que está dizendo aí que somos príncipes e princesas do Senhor. Príncipe e princesa não faz trabalho de escravo. Jesus diz para eles: não, vocês precisam aprender essa lição. E ele então mostra, e é interessante observar a metodologia que Jesus usa. Ele ensina com palavras, depois ele mostra o exemplo com as suas ações e depois manda fazer. Então Jesus vem ensinando para eles sobre humildade, sobre serviço. Jesus agora tem o ato e deixa para nós a responsabilidade do fazer o seu exemplo, de servir nesta igreja. Jesus, com a ação de lavar os pés dos discípulos, dá a eles uma lição que marcaria como uma cicatriz em seus corações, onde eles carregariam para o resto de suas vidas. Tudo diante deles estava ali. Por isso precisamos Jesus então mostra para eles a respeito justamente disso. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí então
ele começa a sua grande lição. Somente a absoluta humildade pode gerar o amor absoluto. Jesus mostra que ama os seus discípulos, mas ele não ama apenas de palavra. Jesus não ama apenas no discurso. Jesus não amou no discurso. Ele não apenas discursou sobre o amor, mas ele provou com ações. Ações profundas que o levaram a uma obediência de morte. A cruz era a prova do seu amor para com cada um de nós. Tudo o que ele vai fazer aqui no restante desse capítulo vai falar muito sobre o amor, ensinar muito sobre o amor, porque ele vai mostrar e dar a maior prova de amor. E amor como atos de humildade. E o amor, quando nós dizemos que o amor, como diz Paulo em 1 Coríntios 13, capítulo 5, onde ele descreve que o amor não procura os seus próprios interesses. Quem ama não está preocupado com os seus próprios interesses, com os seus próprios benefícios. Entende que a maior virtude do amor é a humildade. Você ama a Deus, tenha disposição para servir. Tenha disposição em ser humilde, porque é a humildade do amor que é a prova visível desta verdade. Sem humildade, você não irá servir. Sem humildade, sem serviço, você não ama. Você apenas discursa e conhece o amor na sua teoria. Amor não é discurso. Nós temos a ideia, como latinos, de que amor é sentimento. Mas o amor bíblico, ele é pautado em ações. Escorreu, né? O pastor estava falando sobre os mandamentos de manhã e destacou justamente isso, aquilo que nós estamos vendo, estudando, Jesus falando. O próprio João vai dizer que o amor, quem ama a Deus, obedece aos seus mandamentos. Vejam, obediência. E essa obediência vai te gerar serviço, porque foi assim que Deus ensinou aos seus discípulos. Ele vai enviar os seus discípulos. Ele tirou a cada um de nós do mundo, como ele diz, eu os amei, tirando-os do mundo. Mas nos envia para o serviço. E o serviço em humildade. Em fazer aquilo que o mundo não quer fazer. Aquilo que o mundo não pode fazer. Nós podemos viver nessa comunidade, nos amando uns aos outros, porque nos beneficiamos dos relacionamentos. Mas amar aquilo como Jesus ensinou, o próprio inimigo. E aqui é fantástico você observar esse ensinamento. Jesus está amando e lavando os pés de alguém que ele sabe que vai lhe trair. Que ele sabe a intenção do seu coração. O texto deixa claro de que Jesus não está enganado. Jesus escolheu a Judas, sabendo quem Judas era. Imagina você se ajoelhar, tirando as suas vestes, se despindo, se assentando como um escravo, para servir alguém que te apunhala, desculpa a expressão, que apunhala pelas costas, que te vende por 30 moedas, alguém a quem você dá o seu bocado,
que demonstra intimidade. É interessante observar tudo isso no assentar-se da ceia. A ceia que aqui eles estão postos não é aquela mesa que parece no quadro de Leonardo da Vinci, mas é uma mesa em formato de U, e cada lugar ali representava um lugar de honra, e Judas está próximo, num lugar de honra, junto com provavelmente João, para que Jesus desse o bocado para ele. Entende a profundidade do amor que gera esse serviço e que gera essa humildade em servir? Diferente do que está sendo pregado e ensinado a respeito, de onde o meu eu vem acima de todas as coisas. Os meus direitos, as minhas necessidades têm que ser preenchidas. Jesus não está se importando com isso. A importância de Jesus é amar os seus discípulos. É fazer com que eles compreendam e entendam esses princípios e esses valores. Falando, agindo e mandando com que eles reproduzam essa ideia. Nós nos declaramos como os discípulos de Cristo. Temos visto os seus ensinamentos e precisamos reproduzir essa verdade. Na pessoa de Jesus, o amor e humildade são inseparáveis. Em Jesus, amor e humildade são inseparáveis. O grande contraste entre Jesus e Judas, havia um contraste arrasador. E o verso 2 deixa isso bem claro, usando como pano de fundo para ilustrar o grande amor de Cristo. As palavras de amor que marcaram o coração dos discípulos em Judas, marcaram o coração dos discípulos. Em Judas, o efeito foi ao contrário, empurrando o coração dele para mais longe de Cristo. As palavras de Jesus sobre amor deveriam ter e fizeram esse efeito no coração dos discípulos. Entretanto, as palavras e ações de Jesus empurraram o coração de Judas para mais longe, para mais distante. E é interessante observar justamente isso, que esse amor de Deus, esse amor de Jesus é como um sol, pode ser ilustrado como um sol, o sol que derrete a manteiga. Essa frase é do pastor Garcia, eu anotei isso, eu tinha isso anotado, e vou citá-lo aqui, né? Como o sol que derrete a manteiga e derrete o gelo, também enrijece o barro. Impressionante. Parar e pensar que o mesmo sol, com a mesma temperatura, ele é capaz de derreter o gelo, derreter a manteiga e endurecer o barro. Os discípulos que ouviram a palavra, entenderam, deixaram isso marcado, deixaram gravado em seus corações, entenderam que o que eles tinham feito estava totalmente errado, mudaram de atitude. Mas Judas apressou-se em trair e em vender o mestre. Talvez numa proporção maior ou menor, ainda continuam existindo Judas. É forte. Mas quando a palavra é pregada, como ela atinge o teu coração? Ela te amolece, ela te derrete para que você se curve diante de Deus? Ou ela te embrutece? Ela te faz não querer vir mais e ouvir aquele pregador? Isso não é por causa do pastor, porque o próprio Jesus experimenta isso.
Isso alivia o coração do pregador, porque não é o pregador. Porque o próprio Jesus, com uma das melhores, se não a melhor didática, com a revelação de quem Deus é, com um coração amoroso, com um coração de pai, de ensinador, de cuidador, recebe a rejeição. Por quê? O problema não estava no pregador, não estava na ação, não estava na lição, estava naquele que estava ouvindo a mensagem. E isso destaca muito mais esse amor de Deus por nós. O texto faz esse paralelo, destaca dois personagens, Judas e Pedro. Todos dois negaram Jesus, um recebeu, o outro não, mas Pedro vai negar Jesus, Jesus vai dizer no final desse texto mesmo, que antes que o galo cante, ele vai trair 3 vezes. E ele se cumpre isso. Qual é a diferença dos dois? A diferença está na graça de Deus, que sustentou a Pedro e gerou nele arrependimento. Os sentimentos são quase que parecidos, arrependimento e remorso. Só que o remorso traz tristeza e no caso de Judas gera morte. O arrependimento gera mudança de atitude, gera mudança de vida, gera crescimento. E é isso que Pedro experimenta. Se destacando, como o próprio livro de Atos vai chamar, como uma coluna da igreja, como alguém responsável pelo avanço, como alguém que agora não está mais negando, mas está logo depois que recebe o Espírito de Deus, confrontando não mais uma serva, mas a liderança da religião judaica. Porque experimentou esse amolecimento diante do ensinamento. Esse amor humilde é capaz de provocar essa reação. Judas agora estava pronto para destruir o Cristo se necessário fosse. Seu coração estava escravizado pela ambição. E ele começa com essa frustração. Mostra justamente o orgulho e a vaidade que estava no seu coração. Sua cobiça de querer ter aquilo que não era para ter, o levou para uma desgraça e para uma ruína irremediável. Como a humildade de Cristo se torna uma grande atitude, pois ele logo se ajoelha aos pés de Judas para lavar os pés. Jesus então diz, no verso 17, a gente dá um salto só para voltar justamente isso. Bem-aventurados sois se sabeis essas coisas. Jesus dá esse ensinamento e diz para eles, olha, bem-aventurados sois vós, se sabeis, se entenderem isso que eu estou falando. Jesus vai mostrar aonde está essa ideia de bem-aventurança, a ideia de mais do que feliz. Nós estamos, de fato, buscando a felicidade, o mundo clama pela felicidade. Jesus então vai mostrar para eles, dizendo, vocês estão em busca da felicidade? Entendam isso que eu estou ensinando para vocês. Mas que feliz é a pessoa que aprendeu como mostrar o amor e humildade. Você quer entender o segredo da verdadeira felicidade? Esteja pronto a se inclinar diante daqueles que necessitam aprender, aqueles que precisam serem servidos.
que estejam dispostos a servir ao seu próximo. Quando Jesus foi indagado por quem era o seu próximo, a lição do samaritano mostra que é aquele que tem as suas necessidades e que precisa da ação misericordiosa, da ação humilde dos seus servos. Mesmo que esse muitas vezes possa ser um Judas que vá lhe apunhalar, que vá lhe trair, que vá lhe vender. Esteja disposto, porque Jesus deu essa lição e o amor não espera recompensa. O amor não espera gratidão. Entretanto, o crente não pode ser ingrato. Nós não podemos esperar a gratidão das pessoas, mas o crente não pode ser ingrato. Judas foi ingrato. E esse é um princípio que nós não podemos deixar de lado. Ter gratidão em nossos corações por aqueles que nos fazem o bem, aqueles que nos socorrem, aqueles que nos auxiliam nos momentos difíceis. Ter esse princípio em nossas vidas. O amor não espera isso, mas o crente tem que demonstrar esse princípio. Aquele que tem a disposição de servir em humildade vai receber essa recompensa dessa verdadeira felicidade. Jesus foi de fato um homem feliz. Ele foi obediente, ele foi servo, ele experimentou a graça e o amor de Deus na sua totalidade, na sua integridade. Devemos aprender que a felicidade está ligada ao fato do amor humilde que gera serviço. A humilhação do reino gera a verdadeira felicidade. Mas para alcançá-las, precisamos ter algumas práticas. Entre elas, estar disposto a trabalhar de forma humilde. Ter o desprendimento da preeminência em todas as suas ações. Falávamos daquilo que eu guardei, eu anotei muito a pregação e aproveito para fazer essas aplicações, pegando esses ganchos dessa ideia justamente de desprendimento, né, de não ter o meu próprio interesse em primeiro lugar, em ter a disposição de servir, desprender-se do seu egoísmo, da sua posição, para servir, desprender-se do conforto do lar, para estar aqui, muitas vezes pela manhã, para estar em oração por essa igreja, por esse estado, desprender-se daquilo que te agrada. Mas hoje, o orgulho, a soberba, eles são exaltados muito mais do que a humildade. Ser humilde é sinal de fraqueza. É sinal de ser rejeitado. Ter a atitude de perdoar demonstra fraqueza. Não devemos buscar o reconhecimento dos outros, o aplauso, porque nossas ações serão ações apenas externas. O que nós fazemos é para apenas sermos vistos e notados. Não é para servir de fato e cumprir o propósito da criação do homem, aquilo que fica tão bem destacado em nossa confissão de fé. Qual é o propósito do homem? Qual é o alvo do homem? O alvo do homem é a glória de Deus.
propósito da criação do homem é a manifestação da glória de Deus e seu amor e gozar do seu amor para sempre. Jesus nos chama para ser sal, para ser luz. Isso só vai ser possível se nós tivermos esse amor, que não busca o reconhecimento humano, mas busca agradar a Deus, busca agradar ao Senhor. E aí nós temos o feliz e o infeliz. Jesus e Judas, dois personagens. O nosso modelo nunca deve ser Judas. O nosso modelo é Jesus, de alguém que experimentou a sua felicidade servindo aos seus discípulos, servindo as pessoas. E esse é o nosso princípio. Jesus viveu de forma feliz nesta terra, pois entendeu este segredo. E não podemos esquecer que ele é o nosso modelo, nosso padrão. Judas buscou a felicidade em sua ganância e para conseguir o que ele queria, vendeu o seu mestre. Sua recompensa foi nada mais, nada menos do que se tornar maldito. Por isso devemos então pensar sobre justamente essa ideia do amor. O amor vai nos levar a servir. Não existe amor sem serviço. Deus mostra a sua graça e sua misericórdia ao mundo, aos seus eleitos, através da instrumentalidade da sua igreja, quando essa está disposta a servir, a ser humilde e, de fato, a amar. Por isso precisamos aprender a ter esses corações ensináveis, corações dispostos a replicar. Jesus não queria instituir um cerimonial do lava-pés, né? A Igreja Católica Romana age anualmente com o seu mais alto escalão da sua liderança, lavando os pés dos pobres. Não era essa a ideia de Jesus. Jesus queria mostrar o princípio para combater algo que os discípulos não haviam entendido. O orgulho e a soberba de querer saber qual a posição deles. Devemos seguir esse exemplo, aprendendo e aplicando em nossa vida. Precisamos, de fato, aprender. Pedro se nega a ser limpo nessa cerimônia. E aí é algo bem interessante, bem intrigante para a gente poder aprender com esse ensinamento aqui também. Um outro papel muito importante. Jesus está falando para Pedro, justamente dizendo para ele: olha, Pedro, você chegou na casa, você já havia tomado banho. O que você precisa é apenas lavar os pés. E a ideia do lavar os pés aqui tem mais um outro significado. Ele vai falar justamente: vocês já estão limpos. Isso quer dizer que eles já foram perdoados dos seus pecados. Por aquilo que Jesus estava projetando, a sua humilhação inicial levaria a uma humilhação muito mais profunda e muito maior na cruz do Calvário. Porém, essa humilhação gerou triunfo, gerou graça, gerou a salvação dos seus. Pedro diz: não sou digno de que você me lave, não com humildade, mas de um extremo ao outro ele vai. E aí então Jesus dá uma lição para ele dizendo: olha, eu preciso te lavar os pés. Não era apenas uma ação física, mas uma lição muito maior que eles estavam aprendendo. O estar limpo por Cristo é aquele que já foi perdoado por todos os seus pecados. Se você está limpo, o que você precisa é lavar os pés constantemente. E isso nada mais é do que o processo de santificação. Nós, quando saímos, infelizmente temos algumas ações, como foi bem falado aqui, né, pelo presbítero que usou, né, o escorregão. Vamos escorregar, vamos deslizar, vamos cair, mas não podemos permanecer no erro, não podemos permanecer caído. E esse processo do lavar os pés
simboliza justamente essa santificação. O ato da humilhação de Jesus gerou salvação, gerou perdão pelos nossos pecados. E aqui outra lição, só pode e só está limpo aqueles que tiveram os seus pecados perdoados por Jesus. Judas não recebeu o seu perdão, porque não teve arrependimento, porque não teve mudança de vida. Jesus diz para ele, vocês estão limpos, com exceção de um. Só Judas não experimentou isso. Experimentou esse processo físico, mas mesmo esse processo físico não foi suficiente. E aí fica uma outra lição. Qualquer cerimônia religiosa não é capaz de promover, ainda que produzida por Jesus, o perdão dos nossos pecados. Uma limpeza física não gera a limpeza espiritual que Judas estava precisando, que os discípulos experimentaram e puderam entender somente depois que toda a obra de Cristo estava completa e consumada. Precisamos de fato aprender isso. Estamos limpos, mas precisamos dia a dia lavar os nossos pecados nessa água que é Jesus, para que a sua graça seja derramada sobre nós e que com isso possamos crescer em serviço e em amor uns para com os outros e para aqueles que necessitam de nosso amor. Amém? Deus nos dê graça e sabedoria. Vamos nos colocar em pé. Pai bendito, Senhor de graça e de misericórdia, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor, por Tua justiça, pelo Teu ensinamento, Senhor. Que possamos cada vez mais ter corações dispostos, Senhor, a servir em amor, em submissão aos nossos irmãos, Senhor. As pessoas que estão lá fora, ao mundo, Deus, como igreja reluzente, como igreja que opera de forma submissa à Tua vontade neste mundo. Senhor, apesar de toda a influência, de todo o apelo que o mundo faz para que possamos ter o nosso eu em primeiro lugar, Senhor, que os nossos corações desejem somente agradar ao Senhor, de fato, amar em humildade e em serviço, Deus, para poder manifestar a Tua glória a este mundo, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.